Eu ainda não vou para o futebol, vou seguir nessa linha econômica, digamos assim, e vou falar da SAF, tá? E aí, na SAF, eu vou introduzir, porque tem um ponto, a gente já falou aqui das similaridades, digamos assim, ou da inspiração de Yuri Romão relacionada a Marcelo Paes. E nesse processo de aproximação dos dois, de conversas, o esporte já chegou a sinalizar algumas vezes, Cássio, a intenção de ter uma SAF com o controle sendo mantido pelo clube, ou seja, você venderia 49%. Tá? Eu nunca gostei dessa ideia do esporte. Não, veja só, nunca gostei, não pela essência dela, porque a essência dela, obviamente, eu acho que todos os torcedores de todos os clubes do país votariam em só vender 49% e o clube continuar sendo dono de si mesmo, e a torcida continuar tendo sócio, né, e os sócios votando, e tudo fluindo como é hoje, tendo a empresa aportando ali recursos e mais recursos e mais recursos, porque ela fica com 49% do lucro do clube. Seria mais ou menos isso, ela teria 49% de participação no clube. O que eu não gosto muito, Cássio, nessa ideia, não é a essência dela, e sim a viabilidade da aplicação. E eu tenho um certo temor de que se o esporte continuar com essa ideia, com esse projeto de deixar no mercado uma SAF no modelo da do Fortaleza, que não tem ainda, o Fortaleza virou uma SAF, mas não tem ainda a empresa que comprou os 49%. E o Fortaleza hoje é um clube muito mais estruturado do que o esporte. Muito mais estruturado do que o esporte. Então, esse modelo que o esporte já deixou claro em algumas entrevistas, em algumas sinalizações que o esporte busca, eu acho ele muito pouco viável. E eu tenho um certo medo, Cássio, de que o bonde passe. De que o bonde passe. Tá? Já existiram informações de que, por exemplo, o Grupo City, que analisou o Atlético Mineiro, né, e depois fechou com o Bahia, O que já seria o trouxeram bonde aqui. passar? Só para. O bonde passar, Cássio, Não, a expressão não, mas esse sim, bonde então, do esporte. é justamente o que eu estou dizendo. Por exemplo, o Grupo City veio, chegou a flertar com o Atlético Mineiro, estudou a situação do Atlético Mineiro, e fechou com o Bahia. Chegou a informação aqui depois de que o Sport chegou a ser cogitado, que queriam um dos dois clubes do Nordeste, o Sport e o Bahia, escolheram o Bahia. O processo está em curso lá. Mas, obviamente, o Grupo City só queria 100%. 90. Eu tenho. 90%. Não, detalhe. Se pudesse era 100, mas é porque a É lei isso. brasileira, a lei Pronto, brasileira 90%. permite no máximo 90. 90%. Então, o meu medo bom de passar, Cássio, é que outros grupos que estejam nesse momento analisando o futebol brasileiro não procurem o esporte, não ampliem a negociação com o esporte por essa pré, previsão do esporte, digamos assim, dessa projeção do esporte de fazer uma SAF de 49%. Então eu tenho um certo medo que isso acabe sendo um fator que isole o clube, porque eu não acredito nessa SAF de 49%. Muito menos, talvez, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians. Veja, é a ideia do Fortaleza. Tá? Então, É o que eu falei, não. Foi minha exploração original, Cássio. Foi justamente essa. Que o Uhum. esporte se mira no Fortaleza para isso, mas o Fortaleza também não tem. E é um clube Mas mais veja, estruturado do que o esporte hoje. e do Fortaleza pode até ser, de repente, vender as ações e depois recuperar depois, ou seja, e não perder o controle. Vamos lá. Dessa vez. A última vez que eu foda que a última vez que eu fiquei otimista, quase pegou 4 anos de segunda divisão. Quando o time fez 4-0 Guarani, eu Deus, dá para buscar esse campeonato. Quase que pegou uma caixa de brita ali que quase que nem sobe. Mas eu vou arriscar, eu vou, Fred. Você dessa vez, veja só, porque já que você trouxe A esse sua temor. versão otimista preocupa, mas vamos lá. Não, mas veja, mas é menos do que a do campeonato. Do campeonato realmente acho que o campeonato ali se abriu para ganhar. Claro, claro, pô, claro. Aí tinha que acontecer o que aconteceu ali de fazer aqueles jogos horrorosos ali contra a América e contra o Operário. Mas vamos lá.
tratando, a gente está aqui 1h18, já foi tratado, para quem está chegando nessa live, o que eu vou dizer aqui já foi tratado há 50 minutos, que é uma parte do que tem que sustentar que o que está sendo dito existe de fato. A gente analisa todos os balanços, o próximo balanço só sai até 30 de abril. Geralmente o Sport bota no último dia, 30 de abril de 2025, é que a gente vai saber como está a situação do clube, não é em 24, é até 2024, até 30 de dezembro. Mas, pelo acordo, por exemplo, o acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi público. Esse acordo com a recuperação judicial, público. Ou seja, não é algo na surdina, dizem que aprovou. Não, foi aprovado de fato, até porque é mediado judicialmente, tipo, não é uma coisa na surdina. Tem muitos elementos interessantes que fazem. Não é que o Sport vai zerar a dívida, não. A minha preocupação não é essa, não. A minha preocupação é que o Sport tem uma dívida que ele consiga pagar. Se não tivesse dívida nenhuma, ótimo. Mas assim, o problema é que o Sport tem uma dívida que ele não consegue pagar. Mas se passar a ser como foi o Bahia antes do Grupo City, e tem um Bahia até a pandemia. A pandemia foi muito ruim para todo mundo, né? Mas assim, até ali o Bahia estava conseguindo pagar 3, 4 milhões, assim, cada mês estava lá pagando dívida, estava pagando, conseguiu se viabilizar antes do Grupo City. Aí veio a pandemia, ficou um pouco mais difícil e depois entrou o City. O Sport em algum momento foi assim, mas já tinha deixado de ser. O Sport estava fingindo que não precisava pagar dívida todos os meses, há algum tempo. É assim, ó. Os salários estão em dia. Sempre essa coisa, os salários estão em dia do Sport. Mas nenhuma dívida está em dia, ou seja, todos os meses onde o Sport pagava R$1 de dívida, significa que tudo que ele devia estava devendo mais. Então, pagar a ter uma coisa fixa ali, ó, você tem que pagar todo mês, sei lá, 2 milhões, 2 milhões e meio, você está pagando religiosamente e não está contraindo mais dívidas trabalhistas ou dívida de qualquer tipo, significa que você para de ter dívida, você para de ter folha paralela. Então, o Sport, na questão tributária e nessa questão importantíssima da RJ, depois de muito tempo, eu acho que o Sport está caminhando para esse momento, Fred. E esse é o meu otimismo. Assim, claro que se não for todo uma cortina de fumaça, mas não é, porque, repito, são 2 acordos oficiais e públicos. Não é de ouvir falar que fechou, são acordos públicos. Então, nesse caso, o Sport estaria se viabilizando para pagar muito dinheiro da dívida, mas saber exatamente quanto tem que pagar e saber quanto vai ter para fazer qualquer outra coisa, sem estar fazendo o João sem braço. Fingir que o clube está bem e está lá empurrando com a barriga a dívida, ela ficando maior todos os meses. Não, pelo contrário, o clube passaria a ser operado e a outra dívida passaria a ser abatida mensalmente. Isso eu estou achando que o Sport tá sinalizando para esse momento. E aí você fala de perder o bonde. Eu acho justamente o contrário. E aí eu vou dar o exemplo do Vitória. Fábio Mota, que está no presente do Vitória, quando o Bahia virou SAF em 2022, onde é que estava o Vitória? O Vitória estava sofrendo para sair da Série C para a Série B. No momento que o Bahia estava voltando para virar SAF do Grupo City no final do ano, no final do ano foi que o Vitória saiu da 3ª divisão. E é no final do ano mesmo, porque o Vitória sofreu aquela Série C inteira, aí no final entra no quadrangular e consegue acesso. E ali, obviamente, em Salvador ficou muito assim, se o Bahia está sendo SAF, quanto é que vai ser SAF do Vitória? E a questão, aí o discurso dele foi mais ou menos assim, da direção do Vitória. Não vai vender agora. Tá muito na baixa. Aí você fala, mas o Santa tá na baixa, mas aí, vai esperar o Santa subir quanto para vender o Santa? Aí a baixa já é baixa demais, né? Aí é baixa demais. Uma coisa, Cássio, é a baixa do Atlético Paranaense, que foi rebaixado agora. É uma baixa. Então, você está entendendo meu ponto. Eu tô só lógico. O cara e põe o Santa. O Santa, ele talvez não precise vender tão na baixa, mas certamente será negociado na baixa, SAF do Santa Cruz. Isso. Certamente. Lógico. A do Vitória. Inclusive, é uma das formas de reerguer. Inclusive, talvez a última. A do Vitória, até por uma capacidade há um bom tempo maior de acesso em divisão, o Vitória não vou vender naquele momento. Aí, para o mérito do Vitória, ele vai para a 2ª divisão e já sobe como um campeão da Série B, ou seja, passa um ano da 2ª divisão só. Aí vai para o ano da 1ª divisão, e ainda não virou SAF. Aí vai para o ano da 1ª divisão, começa mal, mas refaz o time e termina na Sul-Americana. Bicho, a gente está em dezembro de 24. O exemplo que eu estava falando inicialmente era dezembro de 22. Nesses 2 anos, se alguém quiser investir no Vitória, primeiro, o Vitória passou a ser algo muito mais interessante para a SAF, muito mais, e para quem quiser vai ser muito mais caro. E aí é o ponto que eu falo do Sport, que eu acho que você está falando de passar o bonde, que eu não vejo tanto, pelo caso eu tenho entendido da forma como você disse. O Sport, do jeito que está, se o Sport não sobe, vai ter que virar SAF. Como é que ficaria a RJ para pagar com recurso menor? Como ficaria o valor do clube com 4 rivais
da região na primeira divisão e o Sport na segunda, como teria sido assim, tudo muito ruim. Nesse momento, primeiro, as SAF, os grupos de investidores vão chegando. Primeiro, é bom ficar claro que tem SAF, que o cara não tem muita expertise, assim, e tem outros que o cara tem muito, como o Grupo City, como tem outros que são simplesmente bilionários que estão entrando no futebol, mas não estão conseguindo gerir muito. Tem um bilionário que sabe, mas tem um bilionário que não sabe também. Bota um cara para controlar e não deu certo. A SAF do Coritiba, por exemplo, não deu certo no primeiro ano. Mas o que dá para dizer é o seguinte: não falta bilionário para comprar 20 clubes do Brasil, não. Então, assim, não vai. Fechou do Coritiba. Aí tá fechando do Vitória, tá fechando do Atlético, tá fechando do Ceará. Tô dando só exemplo, não tá fechando nenhuma dessas. Tá fechando do Ceará, tá fechando de não sei quem. Não vai ter do Sport, vai ter algum bilionário aí. Isso não tem como faltar. Talvez a questão, no fim das contas, é o know-how do quanto o cara consegue entender de futebol. Que a gente sempre disse aqui, inclusive, que do Bahia, o Grupo City eram duas coisas. O tanto de dinheiro que o Grupo City ia entrar pelo país que está por trás, a road que o clube tem, e pelo know-how que os caras têm, pô. O Bahia ganhou, foi uma SAF assim, que a gente costuma dizer que se fosse uma SAF do eixo Rio-São Paulo, ela seria falada muito, muito mais, porra. Muito mais. Muito, muito mais, assim, de forma incomparável. Então o Bahia, ele fechou uma SAF bilionária, nem milionária, bilionária e com know-how. É o que todo mundo gostaria. Mas o investidor para a SAF eu acho que vai ter, Fred. E quando você fala do Flamengo, o Flamengo não vai vender 50%. Aí você fala, mas o Sport talvez, se vender mais de 50%, 90% funcione. Não sei se funcionará vendendo 49%. Veja só. Pode funcionar. Agora ele vai funcionar do tamanho do Sport. O Flamengo não vai fazer? O Flamengo está se viabilizando, ele vai fazer do tamanho do Flamengo. O que é o tamanho do Flamengo? É ter todo ano, pelo menos, tá disputando a final ou ganhando um título nacional. Ok. A do Sport pode ser suficiente. Eu não estou dizendo que é o ideal, não. Eu estou dizendo assim, que se for o caso, com o clube se organizando, eu acho que o Sport não está perdendo esse bonde. Eu acho que, na verdade, o Sport está consertando o bonde. Não, porque são dois pontos diferentes, cara. Isso aí eu concordo plenamente. O meu medo de perder o bonde é se o Sport ficar restrito à questão dos 49%. Não é o momento. Tudo é proposta, né? Assim. Não, veja só, todo o meu argumento foi construído em torno dos 49%, tá? Tudo que eu falei foi relacionado ao 49%. Eu não acho que seja. Eu não acho que primeiro, seria. A gente tá vendo todo mundo vendendo 70%, 90%, o Vasco foi 70% no primeiro momento. Então, assim, eu não sei exatamente se é a única forma nesse momento, eu não sei se é a única forma que funcione no esporte. Agora, se fosse o esporte de 6 meses, aquele esporte ali na dúvida, o esporte do ano passado. Não, cara, isso não tem dúvida, isso não tem dúvida. Não ia para lugar nenhum. Veja só, isso eu não tenho dúvida. Mas o ponto que eu falei foi único e exclusivamente relacionado aos 49%. O que me preocupa muito esse modelo que o esporte trata como ideal, ou pelo menos tratou em algumas entrevistas, não sei se seguiria. Porque eu acho que a gente já pode falar também, Cássio, em relação à SAF, que o primeiro momento já passou. Né? A primeira onda já passou no Brasil de SAF. Isso pode ser bom e ruim, inclusive. Isso pode ser bom e ruim. Eu não sei se passou. É isso que eu tô falando. Eu não sei se a primeira onda me parece ter passado, Cássio. A primeira onda, sim, podem vir mais 33 ondas. A primeira é do Cruzeiro? A do Cruzeiro tá falando? Não, a primeira é Cruzeiro, Botafogo, Bahia, certo? E aí Vasco e Curitiba, né, que foram SAFs caminhos mais problemáticos. O Cruzeiro já negociou, né, já tem já está na segunda. Tem pontos aí que, para mim, por isso que eu digo que a gente já está. Porque o primeiro que a gente começou a ver foi como, Cássio? Compraram o Cruzeiro. Testam no Botafogo. City no Bahia, assim, uma explosão de uma transformação. Botafogo e Bahia passaram por uma transformação completa. Completa. Maior do que a do Cruzeiro. E Vasco e Curitiba. Vasco e Curitiba a gente não vai nem tocar, porque a do Vasco, problemas gravíssimos, já teve uma curva nesse processo, né? Uhum. E a da Curitiba pode ser ainda ajustes. Eu estou tratando essas 5 aqui como os pontos de partida. Porque o que vier agora já vem com esse cenário, Cássio. Porque vamos supor, amanhã anuncia uma SAF no esporte. Já ninguém, não necessariamente, porque se isso é anunciado há 13 meses atrás, até pronto, o Sport virou um clube multibilionário. Se amanhã se anunciar uma SAF no Sport, a gente já sabe que pode não ser isso. Porque a gente já tem o Curitiba,
a gente já tem o Cruzeiro. Mas aí Não, é importante a questão do investimento. Veja, se fosse não serão grupos cities, porque ficou um pouco dessa. O Grupo City pegou Bahia, aí vai vir o mas, por exemplo, o Newcastle. Coritiba era Tricorp. Tu já tinha ouvido falar? Então, Sim, não, no mundo do esporte, pô, pensa assim, existem 30 times da NFL. Todo time certo. da NFL tem um dono. Todo time Exatamente, tem um dono. Então, o que não falta... O que eu estava apagando a luz, não sei se estava confuso. O que não falta é bilionário, Fred. Assim. Tem gente virando bilionário e querendo entrar no meio, e ainda mais com o Campeonato Brasileiro passando a ser uma liga que todo ano dá 25 mil pessoas de média, pô. A Liga do Brasil está caminhando para ser uma das maiores do mundo, pô. De receita, de presença de torcida. Eita, acho que o Fred travou. Não, tô aqui, pô. É porque aqui. Caramba, tu travaste, parecia que tu tinha travado. É porque, Cássio, eu tô tendo que trabalhar hoje, como eu não tô em casa. Não, mas nesse caso eu tenho que perguntar mesmo, porque só tenho eu e tu, porra. Mas é porque os comentários são desse computador, por isso que eu fico olhando para um e para outro. Então eu tava dizendo de que mesmo, meu Deus? Eu me perdi. O que eu converso contigo aqui, mas assiste mas a gente eu tava aqui. falando, o que eu tava falando? Eu me perdi. Não, você estava passando pelos contratos da SAF, você estava explicando as diferenças. Né? O que introduziu o assunto, Cássio, foi essa questão de que você falou. Não, eu esqueci exatamente o que eu ia dizer, mas o ponto que eu ia falar assim, que você disse esporte de 3 anos. O esporte de 3 anos, Fred, a SAF, o investidor que ia chegar, ia ter que botar 300 milhões para pagar a dívida. Eu falei 13 meses, foi o que eu falei. 13 meses? Foi. Não, o que eu falei, Cássio, foi o seguinte. Não, esquece o tempo para ficar tão preciso. O Sport estava devendo 300 milhões. É o que eu estou dizendo. O Sport estava devendo 300 milhões. Há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, certo? O investidor que chegar, se o Sport não tivesse feito nada, por isso que eu estou falando que por isso a minha animação se o Sport não tivesse feito nada, o investidor chegar, eu tenho isso tudo de dinheiro. 300 milhões para quitar a tua dívida, 400 milhões para o teu estádio, 500 milhões para o teu time. Pensa da seguinte forma agora, Fred. Em vez desse dinheiro chegar e o Sport ter que utilizar 300 milhões para pagar a dívida, só tem 113. Vai pagar 113, ou menos. Certo. Aí, tipo, esses 200, o investidor não bota no bolso dele não, pô. O valor do clube continua sendo o mesmo, só que esse dinheiro, em vez de ser para pagar a dívida, porque a dívida está mais baixa, por isso todo mundo fala, pô, por que o clube está resolvendo dívida se o investidor vai pagar a dívida? Pô, pensa da seguinte forma, pô, o teu clube vale isso. Se tua dívida está maior ou menor, o dinheiro é isso aqui do mesmo jeito. Se a dívida do esporte está menor, esse dinheiro vai para outra coisa. Esse dinheiro vai para reforço de futebol, vai para fazer um estádio melhor, uma reforma melhor. Então, o esporte, e sem contar que a preparação que o esporte está fazendo, o valuation, como se diz tanto, vai ser maior do que há 2 ou 3 anos. Não, muito então, maior. Por isso que. E também a gente aprendeu, Cássio, também. Eu queria demonstrar um otimismo maior. Eu estava até com meio assim, porque dá uma azada nada, mas assim, nesse momento o esporte está caminhando para ter um valor maior e quem chegar com investimento vai precisar aportar menos para pagar a dívida, ou seja, ele vai poder aportar mais para outras coisas. E João Paulo, aqui, acabo de agradecer, que ele lembrou que eu estava falando, que era a Liga a Liga do Brasil. Nesse momento, quando o Fred falou da onda dos investidores, essa onda vai continuar existindo porque a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, que não tem a Liga ainda, mas o Campeonato Brasileiro não para de crescer. E perceba que a gente está num momento que ainda não tem a Liga. Essa Liga daqui a 3 anos talvez virem uma Liga só. A Libra e a LFU virem uma coisa só. Se fundam, né? Meu irmão, 2 anos com a média de público acima de 25 mil pessoas, sendo um campeonato de 380 jogos, pô. Tipo, não é um campeonato com 25 mil de média com... Tipo, é cada clube jogando, 20 clubes, cada um jogando 19 vezes. Aí tem que dar 8, mas tem que dar 50. A Liga do Brasil, ela tá caminhando para ser uma das mais fortes do mundo. Claro, não vai bater a Premier League, não vai bater a Liga, assim, mas ela vai ser mais forte do que algumas ligas europeias. E nisso, com todo o clube, o cara compra... Porra, a gente quando a gente começar essa live aqui, aí a notícia do NE45 é o Bahia... não, foi até matéria do GE, para ser mais justo. Matéria do GE, do Ceará. Bahia avança para contratar... Sobre Eric Puga. 18 milhões. E a gente não acha mais um absurdo. Não, depois do ano passado a gente aprendeu, né? Então a gente... Não, mas daqui a pouco, mas o Fortaleza ainda sem a SAF, eu sempre vou dar, o Fortaleza compra lá Moisés por 18 milhões também, foi o valor que comprou para o México. O Sport, na eleição de Yuri, quando ele foi eleito, Fred, não sei se chegou a ver ele falou algumas coisas interessantes no pós-eleição. Uma delas foi, o Sport estava preparado para gastar de 15 a 20 milhões em reforços. E aí 15, eu nunca... Veja, isso o Sport, nem quando estava Clube dos 13 gastava isso. Nem quando era do Clube dos 13 gastava 15 a 20 milhões em reforço para fazer o time.
Mas a frase não é essa, não. A frase é dizendo que isto é insuficiente. Isso era insuficiente. Então, o Sport, que é a fonte 8 menos, assim, é uma bem pequenininho nesse primeiro ano. O Sport joga de 14º para trás. Para baixo. E tá ótimo se ficar. Acima disso é espetacular. Eu assinaria o 14º lugar assim. Pelo amor de Deus. Já vamos para 2026. Mesmo que não vá para a Sul-Americana. Vamos o River Plate ganha a Libertadores e um time uruguaio ganha a Sul-Americana. Ou seja, vai realmente só 12. Tá assinado. E para esse perfil de clube, 15 a 20 milhões, pô. Então é muito diferente. É muito diferente. O volume de dinheiro está muito maior. A onda da SAF, você falou no primeiro momento, na hora que eu entendi, eu concordei. A primeira onda passou, mas mas eu vejo da seguinte forma. Não, outras ondas virão. Isso não. Não, é um mar. Vai continuar vindo onda, o que não falta é onda. É um mar. Mas é o que eu digo, né? O único ponto que a gente não tem a mesma visão em relação à SAF é com relação a essa questão do 49%, que eu tenho muito medo que isso gere um bloqueio para o esporte, cria um muro para o esporte. Que o grupo chegue no Brasil e diga, não, o Sport Recife, procurei lá, conversei duas vezes, os caras falam em 49%, eu vou pegar aqui o Avaí, que eu vou fazer, tá entendendo? Que eu vou pegar 100% para fazer o que eu quiser. Aí o investidor vai falar, tu prefere o quê, meu irmão? Se o clube tiver organizado, com todo respeito ao Avaí, naturalmente, mas tu prefere, tu tem um volume de dinheiro, ir pro Avaí ou pro Sport? Sim, mas às vezes, sim, depende do perfil do clube. O cara vai dizer, não, eu prefiro ganhar menos, mas ter o controle. Aí o outro, eu prefiro ser passageiro na história, mas ter uma garantia maior. Aí vai ser de cada um. O que me preocupa é um pouco isso, o próprio Fortaleza, no momento muito mais organizado de alcance de recursos, de potencial de consumo, de potencial de gerar receita, que isso aqui é fundamental. Não é que o Fortaleza tem mais dinheiro para gastar, é que o Fortaleza de 2025, no ano que vem, faz mais dinheiro que o Sport. Tá? Por jogar Libertadores, por colocar mais gente no estádio. Então, o Fortaleza de 2025, não, porque algumas pessoas podem achar assim, você está falando que o Fortaleza tem mais dinheiro, mas a partir do ano que vem, não. A partir do ano que vem, o Fortaleza continua gerando muito mais dinheiro do que o Sport, primeiro pelas competições que já está, tá? Segundo pelo potencial de resultados que tem, que é maior do que o do Sport, mas sobretudo porque tem muito mais sócios pagantes, porque tem a bilheteria muito mais forte e tem um dia de jogo muito mais rentável do que o do Sport, tá? Então, assim, se o Fortaleza ainda não teve uma grande empresa, um grande grupo para chegar e avançar desses 49%, eu temo muito pelo Sport. Eu acho que o Sport precisa desbloquear essa questão dos 49%. O Sport, considerando 100%, chegar aqui, como todo mundo fica falando, não tem a menor ideia se existe isso, se não existe. O Newcastle, não sei quem. Bom, se chegar o Newcastle e sentar para o Sport tem que estar 100% aberto a ouvir. Porque, se não, cara, se você falou algo que para mim é muito importante, que são nessas ondas que vão vir da SAF, você falou, o Flamengo negociando 49% faz uma SAF do tamanho do Flamengo. Não, 49%, quer dizer, no máximo isso. O Flamengo nem precisa de SAF, o Flamengo de repente... Exatamente, então, mas é isso que você falou. O Sport negociando a SAF 49%, ele segue do tamanho do Sport. O Sport não vai se transformar no Bahia. O Sport não vai ter a força do Bahia no mercado. E talvez essa seja uma realidade que você tem que aceitar. A SAF que o Bahia tem é uma SAF diferente, especial, que chegou e não vão vir 10 grupos City. Mas nesse ponto, para a comparação ser justa, é o seguinte: talvez nem vender 90% seja igual, tá? Exatamente. Então, assim, não é porque é 49, não. Talvez, mesmo se vender os 90, talvez não. Perfeito. É porque, na verdade, cara, não é nem os 49, repito, os 49 eu acho. É a falta do controle, não ter o controle. Não ceder o controle. Né? Isso eu acho ótimo, é óbvio, é o que eu falo. A essência é ótima, pelo amor de Deus. Se eu tivesse que escolher, eu escolhi 49%. Mas eu tinha que ter. Chegou aqui um cara, o mesmo grupo, que é você, o 49%. O investidor ele quer o controle, meu irmão. É assim. Exatamente. E quando ele não tem o controle, é quando é a locomotiva do futebol brasileiro, que é o Flamengo, ou um clube extremamente organizado e vencedor no presente, que é o Fortaleza. É um perfil muito específico para o cara falar assim, não, nesse caso eu aceito ser minoritário, aceitar ser passageiro. Num clube que precisa dar um passo, que que sai arrumando a casa, que está faltando resultados ainda, e tu vai ficar ali de passageiro, não sei se realmente se é a coisa mais simples do mundo, não.